Começando mais um teste de sistema ADAS aqui no canal, só que eu cansei de testar carro e dessa vez eu peguei um caminhão para vocês. Essa aqui é a Ram 3500 Laramie Night Edition. E hoje, sendo vídeo de ADAS, a gente vai testar itens como o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Já deixa eu ir para trás do carro, porque até chegar lá vai demorar. A gente vai falar também de frenagem automática de emergência, sistema de permanência em faixa, sensor de ponto cego, enfim, a gente vai falar de todos os detalhes de assistências à condução dessa picape que é considerada de fato um caminhão, para a gente descobrir se ela consegue ou não dirigir sozinha. Vocês já devem saber muito bem que antes de pegar a estrada eu mostro algumas configurações do sistema ADAS. A gente vem aqui então configurações do carro em veículo, encontramos aqui segurança e assistência de direção. E a gente tem a frenagem automática de emergência, que você pode colocar o alerta de colisão desligado, apenas o aviso, ou os dois juntos, o alerta mais a frenagem. A sensibilidade você coloca perto, médio ou longe. A gente vai testar no longe para ele ficar um pouco mais sensível. O mais perto ele vai atuar mais próximo do carro da frente, ou seja, com um certo atraso. E a frenagem automática para pedestre, você também desliga ou coloca ali o alerta mais a frenagem. Assistente de mudança de faixa a gente vai mudar ao longo do vídeo, mas você pode deixar apenas a vibração, apenas a assistência ou os dois juntos, o alerta cedo, médio ou tarde, a força da vibração baixa, média ou alta e a intensidade da assistência também baixa, média ou alta. Assistente de sinal de trânsito, que é o reconhecimento de placas, alerta de banco traseiro, a gente vai explicar tudo na prática. E para o reconhecimento de placas você ainda pode colocar um alerta visual mais o sonoro ou nenhum dos dois. A intensidade aqui você ajusta para aquela diferença, para ele começar a alertar. Tem a ativação da câmera também com base no ParkSense, que é o sensor de estacionamento, mas não é bem um ADAS, né? O volume, blá blá blá, alerta de fadiga. Lembrando que você pode pedir informação aqui, que ele também não explica muita coisa, mas ele fala brevemente sobre o que é o recurso. O sensor de ponto cego você pode desligar, deixar o aviso de luzes ou os dois juntos. Comprimento do reboque para o sensor de ponto cego, isso é legal, você pode deixar automático ou o manual, onde ele tem no máximo 12 metros, né? O reboque tem que ter no máximo 12 metros. Até os estribos laterais você consegue mexer por aqui. Assistente de partida em rampa e o assistente de enchimento de pneus, que é o sensor de pressão dos pneus. A gente ainda encontra, quando a gente vem aqui em luzes, a questão do farol automático. Cadê? Escurecer automaticamente faróis altos. E aí você tem que deixar ele ativado aqui para trás, né, para ele funcionar a função automática. E tem que estar aqui também no alto, certo? Bom, basicamente acho que são essas as configurações. Vamos lá para a estrada então testar a Ram 3500 na prática. Vamos falar agora de sistema de permanência em faixa. Eu já ressalto para vocês que muito infelizmente não temos a centralização aqui na Ram 3500. Ah, mas é um caminhão, tá, dá até para entender, mas pelo preço do carro que eu vou falar daqui a pouco para vocês, acho que seria bem-vinda a centralização. Agora, 1500, por exemplo, também não tem. Então não é algo exclusivo aqui da 3500. Tá? O que a gente tem é a permanência, o que significa que ele vai corrigir no volante quando o carro estiver saindo da faixa. O carro ou o caminhão ou o picape, do jeito que você quiser chamar. Lembrando que esse sistema funciona entre 60 e 180 km por hora e ele tem integração também com o sensor de ponto cego. Ou seja, você está saindo da faixa com o carro no seu ponto cego, ele vai atuar um pouco mais forte no volante para tentar evitar uma colisão. E depois a gente vai falar do alerta de ponto cego também. Estamos aqui a mais ou menos 100 por hora, vamos deixar ela sair aqui para a direita. Ó. Vocês viram que já fez a correção no volante, né? Só que ela vai acabar jogando para a esquerda. Aí ela corrigiu de novo, agora vai jogar para a direita. Agora acabou centralizando um pouco sem querer, digamos assim, mas às vezes ela sai de novo para a direita, aí volta para a esquerda, fica nesse zigue-zague, nesse ping-pong, justamente porque não centraliza, ele só corrige. A função é evitar que você saia da faixa, ou às vezes você já está comendo faixa e ele acaba trazendo de volta, no momento de distração, alguma coisa assim. Então, ó, mais uma vez, ó, foi sair para a direita, corrigiu no volante, voltou aqui para a faixa. Lembrando que estamos com as configurações todas no médio por enquanto, mas a gente já vai mudar para mostrar para vocês. Vocês sabem que eu gosto de fazer tudo bem detalhado aqui, né? Mais uma vez para a direita, corrigiu novamente.
Essa direção ela é eletrohidráulica, então ela tem uma calibração um pouco diferente, ela parece com direção de caminhão mesmo. Então se vocês separarem, o movimento que faz no volante não é tão rápido assim quanto acontece em alguns outros carros convencionais, como até na 1500, por exemplo. Aqui ele parece ser um pouco mais lento, justamente por essa característica do volante. Ele tem até uma certa folga aqui, né? Ó, induzir bastante para a direita, vocês podem ver, ó, chegou a comer faixa, mas conseguiu trazer a picape de volta. Vamos colocar agora tudo no mais cedo possível e o mais alto também, né? Então a vibração vamos deixar no alto. Isso aqui vocês não vão conseguir perceber no vídeo, né? Vamos deixar também a intensidade da direção no alto e o alerta cedo, ou seja, está na configuração mais sensível possível nesse momento. E a gente vai perceber, imagino eu, que vai atuar um pouco mais cedo de fato, né? Com mais antecedência. Vamos ver, ó. Repararam? Fez uma alteração no volante um pouco antes da gente encostar na faixa ou chegar mais próximo dela. Para a esquerda aqui eu vou só induzir a picape. Olha como fez a correção bem mais forte agora e com mais antecedência. Vocês perceberam isso, né? Mais uma vez eu vou deixar sair para a esquerda, só induzir ela para cá. Ó, perceberam como ela faz mais forte? E aí, como eu disse, vocês viram o volante mudar bastante e a trajetória do carro demora para mudar, porque tem essa característica mais de caminhão, como eu disse. Mas não é um problema do carro, tá? Ó. Agora, vocês viram, chegou a comer faixa, mas ela trouxe bastante de volta, ó. Tá vendo? Ela tá evitando que a gente saia muito da faixa, então ainda tá fazendo o trabalho dela. Eu esqueci de falar, mas a gente tem também aqui na tela do painel de instrumentos uma parte dedicada aos sistemas de ADAS e mostra inclusive a detecção ali das faixas. Vamos testar uma última configuração agora no mínimo possível, então eu vou deixar o alerta no tarde, a força da vibração baixa e a intensidade baixa também. Imagino que agora ele vai deixar sair mais a picape da faixa. Vamos ver, ó. Perceberam, né? Ele começou, inclusive, a fazer uma mudança no volante, mas não foi suficiente e a gente acabou trocando de faixa involuntariamente. Vou deixar ela sair aqui para a direita novamente, para vocês verem. Ó, agora tá comendo muito mais faixa, tá vendo? Ó? Inclusive, ela começou a corrigir, viu que não conseguiu, ela meio que desiste. Ela não fica insistindo muito. E aí, acabou saindo da faixa, como vocês viram. Então, ainda ajuda, porque ainda faz uma certa correção no volante, mas muito menos. O legal é que você tem essas opções de sensibilidade e configuração para você colocar do jeito que você preferir. Você que assiste esse vídeo até esse momento, por que você não deixou um like aqui embaixo ainda? É de graça e ajuda muito o nosso canal. Vocês sabem que eu gosto de fazer vídeos bem detalhados e, sinceramente, você não acha isso em qualquer lugar, não. Você já pode também deixar nos comentários a sua opinião sobre a Ram 3500. Você gosta dessa picape, desse caminhão? Você acha que é correto, inclusive, considerar essa picape como um caminhão? Comenta aqui que é sempre legal ter essa interação com vocês. Agora a gente vai falar de dois assuntos importantes também. Primeiro eu vou começar pelo preço. Não tem almoço grátis no Brasil. Eu adoraria que tivesse, mas infelizmente não tem. E aqui a brincadeira sai cara, viu? Nessa versão 2026, lembrando que essa é 3500 Laramie Night Edition. Você não tem alarme convencional para 3500, ela é sempre Night Edition. Mas você tem a versão Limited Longhorn, que é a mais completa. Ou seja, essa aqui é a pé de boi, digamos assim. Essa aqui, mesmo sendo a de entrada, custa 620 mil reais. A top de linha beira os 700 mil. Então é bastante coisa, né? Pelo menos eu acho. Se 600 mil não é nada para você, meu amigo, parabéns, mas para mim é bastante. E o outro assunto é sensor de ponto cego, que funciona a partir de 10 km por hora, segundo o manual do proprietário. E para um carro que vem atrás, ele detecta se a diferença for abaixo de 54 km por hora. Quando você ultrapassa lentamente alguém, essa diferença tem que ser abaixo de 24. E eu particularmente deixei desativado, mas você tem aqui, eu não sei nem se vocês vão conseguir ver pela câmera aqui, porque esse carro é grande, vocês estão meio longe. Mas eu vou dar seta, ó. Ele projeta aqui a imagem do ponto cego na central multimídia. Vamos mostrar rapidinho para vocês, vou fazer uma gambiarra aqui, ó. Tá vendo? Eu dei seta para a esquerda, ele está projetando essa imagem. A câmera não é assim a melhor que eu já vi, mas tem uma qualidade ok. À noite ela deixa um pouquinho a desejar, mas de dia dá para você ver tranquilamente. Só que vocês perceberam que ao dar seta, ele tampa a tela inteira da central. São 14,5 polegadas que eles colocaram nela inteira.
Pra quê? Me fala. Não precisava, né? Ou seja, você está usando o Apple CarPlay, o Android Auto, ele vai tampar momentaneamente essas funções que você estava utilizando. Então eu acho que atrapalha um pouco. Acho que ele poderia ficar só na parte de baixo, ou ainda no sistema da Honda, por exemplo, que é o Lane Watch, que eles chamam, você pode acionar clicando num botãozinho aqui na haste de seta. Eu acho ótimo, porque aí você seleciona quando você quer, ou, por exemplo, quando você der seta, você consegue também desativar rapidamente por aqui. Se você quiser desativar a câmera de ponto cego com a seta ligada, você tem que clicar no xizinho, ou então deixar para ele não ativar automaticamente, que, como eu falei, é o que eu prefiro. Também ressalto para vocês que ele vai estender a zona de ponto cego quando você está usando um reboque, desde que seja compatível. Por exemplo, o reboque quinta roda não é, tá? Tem que ser aquele reboque tradicional. E ele tem uma definição de tamanho do reboque automática ou manual, sendo no máximo 12 metros de reboque para ele conseguir detectar e 2,59 de largura do reboque, tá? 12 de comprimento. E rapidamente explicando para vocês como que funciona a questão do ponto cego, que eu já falei 1000 vezes aqui no canal, mas eu repito, não tem problema. Você tem, nesse caso aqui, 2 triângulos, um em cada retrovisor. Apareceu um carro na zona de ponto cego, ele vai acender esse triângulo. Se você der seta para esse lado onde ele está detectando, eita, como pula Jesus amado. Se você der seta para onde ele está detectando, como eu vou fazer agora, ele vai piscar aqui o sensor de ponto cego para te alertar de fato que você está num possível risco de colisão. Se você tiver numa velocidade mais alta, a partir ali dos 60 que eu disse, ele tem integração também com o sistema de permanência em faixa. Então, dando seta com o carro no seu ponto cego, ele atua no volante para tentar evitar uma colisão. E eu já mostrei antes para vocês que você pode também definir um alerta para toda vez que detectar um carro no ponto cego e você der seta, ele também apitar. Além de piscar, ele dá um alerta sonoro. Eu prefiro deixar desligado. Agora a gente vai para a parte mais longa desse vídeo, porque nós vamos falar do ACC, que é o Adaptive Cruise Control, ou piloto automático adaptativo. Você viu que inglês maravilhoso? Quem dera, né? É o piloto automático adaptativo, então ele faz a adaptação de velocidade, como o próprio nome diz, em relação ao carro da frente. Vocês conhecem já, que eu já mostrei 200 mil vezes aqui para vocês. Esse ACC, ele tem a parada automática, mas ele não tem exatamente um stop and go, eu vou explicar isso. A velocidade mínima que você consegue definir no ACC é 30 km por hora, padrão de praticamente todos os carros. Estamos na Avenida dos Bandeirantes, que é onde eu sempre gosto de testar os ACCs, porque aqui a gente tem bastante variação de velocidade geralmente. Eu programei em 52 km por hora, vou até deixar aqui na tela do ADAS para vocês verem. Eu coloquei também na distância mais próxima. A gente tem outras opções de distâncias e aí ele pode ser que fique até um pouco mais suave se você deixar uma distância maior em relação ao carro da frente. Mas eu acho que fica uma distância realmente grande. Então o pessoal às vezes vai te encher o saco, vai reclamar que você está muito devagar. Então eu prefiro deixar sempre na mais próxima. Eu vou aumentar agora para 60 km por hora. Algo que eu acho legal desse ACC é que você pode passar de 1 em 1 km por hora, ou você segura aqui para ele passar de 10 em 10. Estamos programados em 60, mas ele está a 54 mais ou menos, porque o Kicks está mais devagar aqui na frente. Ó, agora ele já está aumentando um pouquinho a velocidade devagar e até o momento ele está fazendo essa variação de forma muito tranquila. Mas a gente não teve nenhuma variação tão grande também, né? Vamos continuar testando para ver. Eu costumo mostrar a centralização junto com o ACC aqui na Avenida dos Bandeirantes, mas como eu disse, esse carro não tem, né? Então ele só vai fazer a manutenção de distância em relação ao carro da frente, da velocidade do carro. Não vai fazer as faixas. Ó, a gente vai ter uma redução aqui na frente. Eu tô com o pé próximo do pedal só se eu precisar intervir, mas eu tô deixando ele fazer sozinho até o momento. Não precisava fazer tudo isso, né? Agressivo, né? Vocês perceberam. Foi um primeiro teste, então a gente vai continuar vendo, mas eu já até confesso pra vocês que eu testei esse ACC outras vezes e ele é um pouco agressivo mesmo. Ó, ele tá fazendo tudo sozinho. Vai parar. Aqui foi até ok a parada, só que olha o que vai acontecer, ó. Vocês perceberam que ele deu um alerta sonoro e o carro começou a andar? Por quê? Ele faz a parada automática até 0 km por hora, mantém parado por 2 segundos e depois libera os freios. Então não é exatamente uma função stop and go, porque para retomar você tem que clicar aqui no RES. Agora, por exemplo, ó, ele voltou para CC, ele fez até uma frenagem que não precisava fazer, mas ele fez. Ó, vamos ver como que ele vai parar aqui de novo.
Perceberam que é uma frenagem um pouco agressiva? É um pouco difícil de perceber no vídeo, mas às vezes vocês percebem que eu venho até um pouco para frente aqui e até acaba aparecendo na câmera em algumas frenagens. O Stop and Go ele teria retomada automática, então ele pararia, seguraria no freio por um bom tempo, depois voltaria automaticamente ou você clicando no Res. Eu vou programar aqui agora, ele estava em 60, vou programar em 51. Lembrando que quando ele detecta um carro na frente, ele mostra também o desenho de uma RAM ali na frente. Esse alerta é de radar, do GPS nativo do carro, tá? Não é do sistema ADAS. Até o momento ele tá freando até suave, mas ó, sabia que ele ia começar a frear um pouquinho mais forte. Essa aqui ainda tá aceitável, vamos ver para parar agora. Ó, aqui ele já parou um pouco mais forte do que eu particularmente gostaria. Eu teria feito essa frenagem de forma um pouco mais suave, mais progressiva. Eu acho que ele poderia detectar o carro com mais antecedência. O carro em si ele até detecta, mas detectar essa mudança de velocidade do carro da frente e já começar a diminuir a velocidade um pouco antes para que ele parasse um pouco mais suave. Mas não, ele parece deixar para frear um pouco mais em cima e aí você acaba balançando um pouco dentro do carro. Não é nada assim extremamente absurdo, não é nada que você ache completamente desconfortável, pelo menos do que a gente testou até agora, mas poderia ser melhor, principalmente pelo preço do carro. Vou colocar aqui no Res para retomar a velocidade, continua programado em 51. As acelerações, pelo menos até agora, eu não achei agressivas, elas estão sendo suaves, está diminuindo um pouquinho a velocidade. E ó, vocês podem ver que quando o trânsito não muda muito, quando há essas pequenas variações de velocidade, vai tudo bem, bastante suave, ele funciona legal. O problema é quando reduz mais a velocidade, quando para mais ou às vezes até quando ele precisa acelerar mais, né? O Tiggo 7 entrou na frente, não fez uma frenagem forte, muito bem. Ó, aqui já freou um pouco mais do que eu acho que precisava. E lembrando que o ACC ele acaba até gastando um pouco mais de combustível justamente por isso. Ele faz algumas frenagens, acelera, freia, acelera, freia, acelera. Quando você está dirigindo manualmente, você consegue às vezes manter mais a velocidade. Vou ficar com o pé próximo aqui porque eu acho que ele vai frear bem forte agora. Vamos ver. Ó, epa! Eu até encostei no quebra-sol aqui. Agora foi meio agressivo, viu? Eu não encostei no pedal do freio em nenhum momento, foi totalmente automático. Agora eu vou frear para ela não andar para frente. Como vocês viram, o Tiggo saiu da frente. Eu já tinha detectado que a correia aqui na frente tinha parado, então eu já teria começado a desacelerar e frear o carro com bastante antecedência. Ela não, ela deixou para fazer isso bem perto do carro da frente. É mais agressivo do que eu gostaria. Não é o pior que eu já vi. Tem alguns que freiam até quando não tem carro na frente, mas pelo valor eu esperava um pouco mais desse ACC, pelo menos aqui na cidade. Pessoal, quero testar agora para vocês o assistente de ultrapassagem. Vamos ver se funciona. Ó. Vou dar seta aqui para a esquerda. Não funcionou por enquanto, hein? Estou com a velocidade programada em 120 km por hora, mas pode ser porque eu estou abaixo dos 80. Não especifica no manual uma velocidade para que ele funcione, mas a gente sabe que alguns carros só funcionam a partir de 80, então vamos testar um pouco melhor aqui na frente. Ó, vou colocar aqui de novo, está programado em 120, agora a gente está a mais de 80, vamos ver, dei seta aqui para a esquerda. Parece que ele acelera um pouquinho, na verdade acho que não, acho que foi pelo movimento do carro ali na frente. Aparentemente não tem o assistente de ultrapassagem não. Ó, agora reduziu bastante a velocidade. Vou dar seta para a esquerda. Ó, continua nos 83, tá vendo? Ó? Agora ele só vai acelerar porque o Onix saiu da frente, mas aparentemente não funciona. Lembrando também que o manual diz que só recomenda o ACC quando você está com reboque, se o reboque tiver um freio integrado, tá? Se não tiver, melhor não. Última tentativa aqui, ó, dei seta para a esquerda, ele não está acelerando, então não tem o assistente de ultrapassagem aqui na Ram 3500. Pelo preço dela, poderia ter 620 mil reais. Agora é capaz de ativar. Aê, finalmente ativou o farol alto automático. Pessoal, o manual fala pra gente que não funciona acima de 56 km por hora. Mas sinceramente eu acho que ele tá errado. Eu acredito que não funcione abaixo, mais ou menos. Na prática, na verdade, às vezes ele até liga um pouquinho antes, mas precisa estar realmente bem escuro aqui para ele conseguir ativar. Se tiver iluminação na via, como a gente sabe, ele acaba não ativando. Agora, por exemplo, eu estou a 40 por hora, ele poderia ativar
agora ativou a menos de 40 km por hora. Então, sinceramente, eu não entendi o significado desses 56 km por hora que o manual informa pra gente. Ó, agora estava um pouquinho acima de 30, ele ativou e desativou logo em seguida. Ou seja, a gente percebe que, como a maioria dos carros acaba funcionando a partir dos 30 km por hora, nessas condições onde não tem veículo na frente, tanto no sentido contrário quanto no mesmo sentido, e também numa situação onde esteja bem escuro. Não pode ter iluminação da via, nem de dia, por exemplo, que ele não vai funcionar. Aqui é capaz ele ligar de novo, vamos ver, ó. Ligou mais uma vez, e assim que ele detectar um carro ou detectar um ambiente mais claro, ele desliga automaticamente. Falo agora sobre o sensor de fadiga, que é complicado a gente mostrar aqui na prática para vocês, porque ele considera parâmetros específicos. Ele vai analisar o seu comportamento de direção. Então vamos dizer que você está saindo muito das faixas, ele está corrigindo muito no volante, ele vai acima de 60 e até 160 km por hora, ele vai analisar você, e se você estiver fazendo isso, ele vai pedir para você fazer uma pausa, para você descansar, tomar um cafezinho de fato. Ou também ele considera o tempo de direção. Então, quando você está dirigindo continuamente acima dessa velocidade por um bom tempo, ele também vai fazer esse alerta. Inclusive aconteceu isso comigo. Reconhecimento de placas de trânsito, vamos falar disso para vocês. Eu acabei ativando a câmera aqui meio em cima da hora, mas a gente acabou de passar numa placa ali que tem duas velocidades, 90 para veículos leves e 60 para veículos pesados. E geralmente eu falo para vocês que se considera veículos leves, mas aqui na Ram 3500 é diferente. Ela é considerada caminhão no mercado brasileiro. Portanto, considerem sempre essa velocidade mais baixa. Ele mostra aqui no painel, inclusive, uma velocidade com uma barrinha embaixo, indicando que é para veículos pesados. Nesse caso aqui, ele detectou as duas como 60, então ele errou um pouquinho. Era, na verdade, a outra, do lado direito aqui, para detectar como 90. Vamos ver se a gente acha mais alguma placa para ver essa mudança aqui. Lembrando que também detecta placas de proibido ultrapassar. Isso eu acho bem interessante, poucos carros fazem. Eu também já mostrei antes para vocês que você pode definir um alerta para quando você passar da velocidade. Agora, por exemplo, ó, vai passar por uma placa aqui de novo, e agora ele detectou corretamente. Ele está aos 60 ali, eu deixei o alerta visual, então assim que você passa de 5 km por hora da velocidade definida, ele vai ficar piscando ali pra gente. Então ele está piscando 60, porque ele entende que esse carro é considerado caminhão, um veículo pesado, isso é legal. Eu achei que funciona bem, testando esse carro outras vezes, mas não é sempre, tá? Então às vezes ele detecta errado e, portanto, não confie em 100%. Ele pode te ajudar, mas eu acho que a velocidade do Waze ali é um pouco mais confiável ainda. Agora, o Waze não fala velocidade para caminhão, né? Ou seja, vai no olhômetro mesmo e fica atento às placas. Vamos falar agora de frenagem automática de emergência. Eu já expliquei também várias vezes para vocês o funcionamento, mas o manual especifica que aqui na Ram 3500 funciona a partir dos 5 km por hora e também detecta pedestres. Abaixo de 62 km por hora, consegue aplicar a força máxima de frenagem, ou seja, 100% do freio. E isso também quer dizer que vai aumentar a chance de você evitar o acidente. Agora, eu sempre digo para vocês que a frenagem automática nem sempre evita completamente. Às vezes acontece dela mitigar a colisão. O que significa? Vai reduzir os riscos. Então vamos dizer que a gente bateria aqui no HB20, Deus me livre, mas só uma suposição, bateria 100 por hora, o carro consegue frear e você bate a 70, a 60, a 80 que seja. Quanto menor a velocidade, mais chance você tem de sair ileso desse acidente, então ela já cumpre a sua função, mesmo que aconteça a batida. Se acontecer de frear e parar o carro completamente, o manual diz que mantém parado por somente 2 segundos, depois libera os freios. Agora tem uma função que eles chamam de RAB, que eu encontrei no manual, não é exatamente da frenagem automática de emergência, mas eu vou aproveitar o assunto para falar. Ele detecta que você soltou o acelerador muito rapidamente e ele já prepara o sistema de freio para uma possível emergência. Ele tem uma precaução, digamos assim. Isso é muito legal, achei bastante inteligente isso. A frenagem em si, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, provavelmente não, porque envolve um risco maior de colisão. Mas eu vou mostrar pelo menos o alerta para gente. Eu inclusive acabei de colocar ele na configuração mais longe, onde ele fica mais sensível. Para a gente testar pelo menos o alerta, o que eu vou fazer? Vou me aproximar um pouco mais rápido do Corolla Cross aqui na frente e vocês vão ver que ele vai alertar a frenagem para a gente. Ó. Perceberam, né?
Eu achei que ele demorou um pouco, viu? Porque eu deixei no mais longe possível, ou seja, era para ele avisar com mais antecedência, e mesmo assim eu já estava bem próximo do Corolla Cross. Lembrando que o carro de trás estava bem longe, por isso que eu fiz isso. Não façam o teste, inclusive. Eu só preciso demonstrar isso para vocês, mas eu sempre procuro a condição mais favorável para a gente manter o máximo possível de segurança. Não percebi uma frenagem, mas o alerta, pelo menos, ele é bastante visível, tem um alerta sonoro também, então isso eu achei bom. Só achei que ele demorou para atoar. Vamos fazer só mais um teste aqui para vocês. Eu não vou ficar testando muito, porque, como eu disse, não é pra gente ficar fazendo isso, né? Mas olha, aqui no Kicks, vocês perceberam, né? Eu me aproximei com uma certa velocidade do Kicks, eu já estava bem próximo do carro e ele não alertou. Por um lado, isso é um ponto positivo. Por quê? Ele não vai ficar te alertando por qualquer coisa, é só numa situação realmente onde o risco é mais alto. Por outro lado, se eu deixei na distância mais longe possível, eu quero que ele fique mais sensível e eu não achei que ele ficou tanto. Dessa vez ele nem alertou. E eu quase me esqueço de falar, mas tem também uma segunda função da frenagem automática, que é, às vezes você pisa levemente no freio e aquilo não vai ser o suficiente, não vai ser o adequado para evitar ou mitigar uma colisão. E aí ele aplica uma força adicional de frenagem por você, mesmo que você esteja pisando um pouco no freio. Agora, se você pisar fundo no acelerador, por exemplo, ele vai cancelar a frenagem automática porque ele entende que você está no comando. Pessoal, vou falar rapidamente de um item muito simples, que é o alerta de objetos no banco traseiro. Ele funciona se uma porta traseira for aberta em até 10 minutos após você ligar a ignição. Então, por exemplo, abri uma porta traseira, acabei de fechar. Então vamos supor que a gente está aqui, então, dirigindo, tal, vou parar. Lá, verificar assento traseiro. É basicamente isso, tá? Ele só dá um alerta porque ele entende que você usou os bancos traseiros e pode ter esquecido objetos ou pessoas lá atrás. Agora eu falo para vocês sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro. Ele detecta objetos que estejam entre 8 e 32 km por hora, segundo o manual informa pra gente. Basicamente quando você está saindo de ré, passou um carro, ele pisca aqui os retrovisores do lado correspondente e também dá um alerta sonoro. Mas o manual não especifica se tem frenagem automática, eu acredito que não. Também já ressalto que não tem aquela função de alerta de abertura de porta, que geralmente é integrado com esses recursos. Lá, pessoal, acho que eu consegui mostrar para vocês. Passou um carro ali atrás e ele apitou. Acho que eu consegui mostrar bem em cima da hora. Lá, mais uma vez ele apitou indicando aqui pra gente. Mas afinal de contas, qual a minha opinião sobre esse sistema ADAS da Ram 3500? Eu considero, de modo geral, como um ponto mediano. Se você levar em conta que é um caminhão, dá até para entender que algumas coisas ele não funcionam perfeitamente. Embora a gente tenha vários caminhões, de fato, com sistema ADAS bastante completos também. Mas ainda dá para passar um paninho em relação ao carro. Então, por exemplo, as frenagens do ACC que são um pouco mais agressivas. Mas quando a gente compara com outras picapes full size, que aí já tem uma pegada mais confortável, mais próxima de picape do que de caminhão, aí a gente pode considerar como mediano. O ACC não tem o stop and go, ele tem só a parada automática, como eu mostrei, não tem frenagem automática em manobras, Park Assist também não, tá? Pelo menos nessa versão Laramie. Embora fosse muito difícil achar uma vaga que caiba a 3.500, até porque o Park Assist ele precisa de um espaço adicional além do espaço do carro. Mas o item que eu mais senti falta aqui, na verdade, foi a centralização de faixa. Ele tem só a correção, que a correção também não funciona assim perfeitamente. Acho que poderia ser um pouco melhor. Então, nesse ponto, o ADAS acho que deixa um pouquinho a desejar pelo preço do carro. Poderia sim ter mais recursos. Um HDC, que é o Hill Descent Control, o assistente de descida, também seria bastante bem-vindo aqui na Ram 3500.